Bom, vamos então caminhar para um pouco mais no trabalho do Henriquez. Vamos para a segunda parte desta aula sobre a estrutura da oração. Para apoiar essa aula, para não fugir em relação ao assunto que nós temos que trabalhar, tal como na aula passada, eu elaborei um roteiro que eu vou seguir aqui com vocês, tá? Então foram postados para vocês 2 audioaulas no formato de arquivo PowerPoint, que eu espero que vocês tenham conseguido escutar, embora eu reconheça que a qualidade do áudio não é a das melhores. Nesses audioaulas foram trabalhados alguns conteúdos. Então, nós lemos a introdução da parte 2, estrutura da oração do livro Sintaxe, do Cláudio Henriquez. E nessa leitura nós depreendemos que a análise sintática, em primeiro lugar, depreendemos que a análise sintática é uma análise das relações. Relações essas que são binárias entre termos de uma oração, né? Então, sujeito, verbo e assim por diante. E depreendemos, em segundo lugar, que o estudo da sintaxe não se faz sem o estudo da morfologia. E logo nós veremos aí o porquê disso. A partir disso, em segundo lugar, ou seja, depois dessa leitura da introdução da parte 2, estrutura da oração do Cláudio Henriquez, a partir dessa leitura foi feita uma revisão das classes de palavras, ampliando o leque das informações trazidas em relação ao semestre passado. Por exemplo, nós falamos, quando foi trazida a questão dos verbos, foi introduzida as categorias de aspecto e de voz, destacando inclusive que a questão do aspecto ainda é discutida, e que vocês vão encontrar algumas classificações segundo a determinadas gramáticas. Lembrando também que é um pouco difícil tratar do aspecto e da voz em relação à desinência verbal. Tratá-lo como uma desinência, vamos dizer assim. Tá? E, a partir disso, em terceiro lugar, adentramos no estudo da oração, destacando que as noções de frase e de oração elas são bastante importantes de ser distinguidas, mostrando que a frase ela é uma unidade linguística de comunicação e que a oração é pensada, segundo os nossos autores que estamos estudando, a oração é pensada como estrutura sintático-semântica. Veja que a noção de frase não evoca a noção de estrutura e a noção de oração convoca a noção de estrutura. Uma estrutura sintático-semântica, tá? Cujos termos essenciais são o sujeito e o predicado. E então vamos avançar um pouco no estudo da oração. Eu peço que vocês tenham aí as gramáticas que vocês têm. Se vocês têm a gramática da AUI, se você tem a gramática do Cunho Sintra, se você tem a gramática do Bechara, use essas gramáticas ou outra que você tem para fazer as suas comparações e as suas anotações, bem como os capítulos 2 e
3 do Cláudio Henriquez, que é o que vamos tratar aqui rapidamente, de uma forma resumida, tá? O capítulo 2 depois vai ser retomado, né? Mas o capítulo 3, uma parte, vamos tratar aqui, ok? Bom, aí partimos então para uma questão que está aqui no quadro. O que é o sujeito, né? Falamos que a oração ela tem duas partes, né? Dois termos, o sujeito e o predicado. O que é o sujeito? Algumas pessoas não gostam que a gente parta para algumas explicações, só que outras justamente gostam porque algumas explicações permitem que nós trabalhemos melhor com algumas noções. E esse é o meu objetivo, de tal forma que a gente se torne mais analítico, né, em relação a determinados dados, inclusive em relação aos livros, às gramáticas que nós pegamos para ler, analisar. Isso permite, quando nós temos um pensamento mais analítico, isso permite com que nós tenhamos um grau de criticidade a ponto de transitar entre as gramáticas e não ficar preso a uma gramática como a verdade única e universal. Tá? Eu não tenho verdades únicas e universais, o objetivo é justamente a gente explorar melhor como alguns aspectos teóricos permitem analisarmos melhor alguns dados práticos, né? Relacionar isso, tornar essa coesão entre teoria e prática mais consistente possível. Então, vamos lá. O que é sujeito? O nosso estudo ele está centrado na discussão da teoria gramatical, a fim de que alguns termos sejam fixados e para que possamos igualmente criticá-los em face dos dados. Eu vou me afastar aqui um pouco porque de repente tem pessoas que querem anotar o que está na lousa para depois ir me acompanhando. Tudo bem? Então eu vou ficar um pouco afastado de tal modo que você possa acompanhar o que está sendo dito, embora o que vai ser dito é muito mais do que o que está na lousa, mas as pessoas podem querer anotar. Tá? Então, vale a pena ressaltar que tomamos por base neste curso o texto do Henriquez e também as gramáticas da Aimine Aui, que é a gramática da língua portuguesa padrão, publicada em 2014, a gramática de Cunha e Sintra, que é a nova gramática do português brasileiro, cuja edição que eu tenho trabalhado é a de 2016, e aí do Vanildo Bechara, que é a moderna gramática portuguesa. Temos trabalhado com essas gramáticas desde o semestre passado. Todas essas gramáticas, bem como o texto do Henriquez, objetivam o desenvolvimento da competência discursiva. É um termo que você vai encontrar lá no texto do Henriquez. Isto é, o que é essa competência discursiva? É a habilidade de ler e escrever textos cultos. Muito embora a gente possa pensar aí, né? Nossa questão hoje, a tais gramáticas, é que os exemplos são de escritores do século passado ou retrasado. Então, pode-se enfatizar que já existem esforços concretos no sentido de elaborar gramáticas com bases na norma culta urbana, na norma culta falada efetivamente na contemporaneidade. Tá? Você vai ver que tem gramáticas, a gramática da Aui, por exemplo, na parte sobre sujeito,
tem vários exemplos de Machado de Assis, de Fernando Pessoa, né? Então, ela acaba sendo uma gramática da língua padrão retratada por exemplos tirados de escritores, claro que nós lemos, entendemos, mas não retrata a norma culta hoje, na atualidade. Então, essa é uma crítica feita a algumas gramáticas e tem sido já, existem alguns esforços concretos de se elaborar essa gramática. Então, eu já citei para vocês aqui que existe a gramática do português falado culto, sendo lançada por vários linguistas, na verdade, são obras coletivas, lançado, tem a gramática do português falado, lançado pela editora da Unicamp, e tem a gramática do português falado culto, se eu não estou me errando o nome completo. Deixa eu ver. A gramática do português culto falado no Brasil, melhor dizendo para vocês, dando o nome completo para vocês, que é um esforço coletivo coordenado por um professor, que é a professora Taliba de Castilho, um esforço coletivo de descrever a norma urbana culta no Brasil, tá? Só que esses exemplos não têm atingido, a não ser por seus professores, as escolas brasileiras, né? As gramáticas elas não têm atingido, tá? Algumas sim, se vem com exemplos mais menos calcados em escritores. Pois bem, vimos que a oração é uma estrutura sintático-semântica acabada com propósitos comunicativos. Vimos que essa estrutura tem alguns padrões linguísticos, uma vez que uma das funções da linguagem é a comunicação. Para que a comunicação aconteça de forma satisfatória, o locutor ou escritor codifica uma mensagem a ser transmitida a um receptor que irá decodificá-la. Para que isso aconteça, é importante um código comum entre o locutor, o escritor e o emissor ou leitor. Podemos, então, tomar esse código como sendo a nossa língua portuguesa. A língua portuguesa tem determinadas propriedades universais, podemos dizer assim, isto é, que se impõe a todos os falantes dessa língua. Uma dessas propriedades, reconhecendo as variações estilísticas próprias a isso, é a da ordem dos constituintes, que é chamada de ordem direta. A ordem direta, nós tratamos disso já, tanto no semestre passado, já foi dito nos autos anteriores, e eu vou repetir agora, é qual? É que do sujeito vem o verbo e depois vem o complemento. Essa é a ordem direta de uma oração. Aí a gente não tem como não lembrar aqui da noção de sintagma, né? Daquele eixo sintagmático em linha reta. Lembre na cabeça de vocês. Pois ao falarmos uma frase completa, uma oração, melhor dizendo, primeiro pronunciamos como se fosse numa linha reta, um atrás do outro, o sujeito, depois o verbo e após o complemento e os seus objetos, né? Então, por exemplo, podemos tomar uma frase assim: o professor ensina a gramática. Então você tem aí o sujeito, o professor, o verbo ensinar
conjugado aí na terceira pessoa, gramática. Você tem, por exemplo, a gramática é interessante. Então, a gramática, o sujeito, o verbo, que é um verbo de ligação, esse, o verbo ser, interessante, o complemento. Um outro exemplo, a língua portuguesa é muito rica. Então, sujeito, a língua portuguesa, verbo é, e o complemento, muito rica. Um outro exemplo é, as línguas românicas derivam do latim. Então, as línguas românicas derivam do latim. Você tem as línguas românicas enquanto sujeito, derivam o verbo, e do latim o complemento, o objeto. O português, para dar um último exemplo, o português, o francês e o espanhol derivam do latim. Então você tem que o sujeito é o português, o francês e o espanhol. O verbo é derivar, né? E o objeto ou complemento é do latim. Você vê que nos primeiros exemplos, né, nos 4 primeiros exemplos, você tem o chamado sujeito simples. É o primeiro tipo de sujeito que nós temos. E no exemplo 5, que é o português, o francês e o espanhol derivam do latim, temos o chamado sujeito composto. Aí vocês poderiam me perguntar, mas e quando você tem as línguas românicas derivam do latim? Esse plural aí não é de sujeito composto? Então vejam que aí que nós precisamos relembrar aí um pouquinho das classes de palavras e, sobretudo, das estruturas das palavras, né? E vamos perguntar aí também o porquê que é o sujeito, né? O que é o sujeito? Porque você, por simples fato de você ter aí um grupo nominal, línguas românicas é um grupo nominal, e o verbo conjugado na terceira pessoa do plural, significa que o sujeito é composto? A resposta é não, não significa que o sujeito é composto. Por quê? Porque o sujeito composto, ele tem 2 núcleos e o sujeito simples tem um núcleo. Vamos entender um pouquinho mais, então, o que é o sujeito, né? Então, para entender por que as línguas românicas derivam do português, é uma oração com sujeito simples, e o português, o francês e o espanhol derivam do latim, tem sujeito composto. Tá? O Henriquez, lá no capítulo 2, na página 27, ele não vai dizer nada sobre isso. Ele apenas nos dirá, da página 27 à página 37, que é quando ele trata dos tipos de sujeito, que existe 4 tipos de sujeito. O sujeito simples, claro, o oculto. Segundo lugar, o sujeito composto. Terceiro, o sujeito indeterminado. E o quarto, a oração sem sujeito. Temos que, então, para a gente pegar uma definição de sujeito, recorrer às gramáticas. O Cunha e Sintra, a gramática que temos visitado, nos dirá o seguinte, que o sujeito, estou citando o Cunha e Sintra, o sujeito é
é o ser sobre o qual se faz uma declaração. O predicado é tudo aquilo que se diz do sujeito. Na minha edição, vocês vão encontrar essa afirmação, na edição de 2016, vocês vão encontrar essa afirmação na página 136. No entanto, quando a gente diz chove, temos uma oração sem sujeito, segundo a classificação do Henriquez. Lembrando que esse tipo de construção não é possível, por exemplo, no francês e no inglês, onde as construções são as seguintes. Então veja bem, no inglês temos it's rain e no francês il pleut, para dizer chove. No francês e no inglês você não pode dizer rain ou pleut simplesmente. Você precisa colocar aqui o pronome, no caso do inglês é o it, para seres inanimados, e no francês é o il, que é o pronome da terceira pessoa do singular. O pronome masculino da terceira pessoa do singular, ou, nesse caso, um pronome que se refere simplesmente à terceira pessoa gramatical. Veja que no português nós podemos simplesmente dizer chove, que seria uma construção sem sujeito. O sujeito inexistente. Maioria das gramáticas você encontraria assim. Tá? Então, é uma definição, essa definição do Cunha e Sintra, que ela não parece muito satisfatória. Você dizer que o sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração. Porque veja bem que chove não tem um ser sobre o qual se faz uma declaração, a não ser do ato. Aí você teria que pensar de um ato que cai a chuva, do ato de chover em si. Né? Na verdade, se a gente for um pouco curioso, nós descobriremos num dicionário que é chamado de Novo Dicionário Enciclopédia das Ciências da Linguagem, de Oswald Ducrot e de Jean-Marie Schaffer. Tá? É o Novo Dicionário Enciclopédico das Ciências da Linguagem. Não sei se esse dicionário existe em português. Eu tenho ele em francês, da edição de 1995, e a gente descobre no verbete funções sintáticas lá algumas definições de sujeito e de predicado que coincidem com a definição do Cunha e Sintra. Lá nós lemos que o sujeito ele é o seguinte: ele indica o objeto de que se fala, e que o predicado ele indica o que se diz desse objeto. Essa é uma definição que persiste desde a antiguidade. É uma definição até bastante interessante, porque ela, na verdade, nos permite problematizar um pouco a afirmação do Cunha e Sintra e pedir uma definição um pouco mais rigorosa. Porque no it's rain, ou il pleut, ou chove, você tem aí
um objeto, vamos dizer assim, né? Do qual se fala, que é a chuva cair do céu. Mas a oração é simplesmente chove. Né? Então, como pensar isso? Como pensar isso? A gente não está, então, contente com essa definição do cunho síntrica e a gente vai para outra gramática. Então, vamos procurar em outra gramática o que significa sujeito. E pegamos a gramática da AUI, da Emine AUI, e no tópico sujeito, lemos lá o seguinte. Bem no começo do tópico sujeito, que seria dado como um conceito, uma definição, a gente lê o seguinte. Pela concordância com o verbo em número e pessoa gramatical, é que, em geral, se identifica o sujeito. E logo depois, ela dá exemplos e diz que o sujeito ele é expresso por um ou mais núcleo e assim por diante, e começa a divisão dos sujeitos em simples e composto e as classificações. Então, a gente pode tomar essa afirmação, vou ler de novo. Pela concordância com o verbo em número e pessoa gramatical, é que, em geral, se identifica o sujeito. Podemos tomar esse enunciado como a definição de sujeito. Perceba que essa é uma afirmação que não comporta, vamos dizer assim, uma definição tal como nós entendemos. Sujeito é isso, sujeito é aquilo. Né? Mais precisamente, vai de encontro essa afirmação ao que o Henriquez nos diz lá na página 15. Né, que eu vou retomar aqui, que a análise sintática é uma análise de relações. E eu vou dizer mais, vou ler mais o que ele diz. A análise sintática é uma análise de relações. Não se pode dizer qual é a função sintática de um termo se não se encontrar o outro termo com o qual ele se relaciona. Isso está escrito lá no Henriquez, lá na página 15, que é bem naquela parte que é a introdução à estrutura da oração. Ou seja, se lermos essa afirmação de Henriquez com essa afirmação da AUI, entendemos que não podemos encontrar o sujeito se não encontrar o outro termo com o qual ele se relaciona. O verbo. Destacando-se que nessa paráfrase de Henriquez com AUI, que é o quê? Podemos fazer essa paráfrase dessa modo, né? Pegar essa afirmação dele e parafrasear com os termos da AUI, né? Ou seja, não podemos encontrar o sujeito se não encontrarmos o outro termo com o qual se relaciona, o verbo. Isso é a paráfrase que eu estou fazendo do Henriquez com AUI. Nós podemos, inclusive, trocar nessa paráfrase o relaciona por concorda. Então, podemos anunciar essa paráfrase assim. Não podemos encontrar o sujeito se não encontrarmos o outro termo com o qual concorda, o verbo. Tá? Então, teríamos essa como uma definição. Né? Eis que descobrimos com isso uma relação sintática fundamental na estrutura da oração. A concordância. Por quê? Porque o sujeito depende de uma concordância com o verbo. A identificação do sujeito depende dessa relação de concordância.
É ela que nos faz descobrir o sujeito. Esse é um modo de pensar um pouco adverso ao que estamos acostumados por força da tradição escolar, que nos diz de antemão que é o sujeito, né? Como, por exemplo, fez a gramática do Cunha Sintra. O sujeito é isso, né? É como se ele, e essa é uma definição, como se ele independesse do verbo, né? Logo, dessa relação de predicação, e que bastaria adequá-lo à forma do verbo. Não, existe uma relação sintática, existe uma relação forte entre uma e outra entre o verbo e o sujeito, na identificação do sujeito. Agora, segundo essa definição que demos, né, que é o sujeito não se encontra, não se encontra o sujeito se não encontrarmos outro termo com o qual se relaciona, com o qual concorda o verbo, né? Segundo essa definição, o sujeito depende, está relacionado por concordância com o verbo. Veja que é uma relação forte e que é um modo que nós não estamos acostumados a pensar. Bom, então nós podemos entender aí duas coisas a partir dessa definição aí de sujeito, que é uma definição estranha para a gente, né? Primeiro, o porquê é que o Henriquez, no livro Sintaxe, ele trata da predicação verbal. O capítulo sobre predicação verbal vem antes do capítulo que trata do sujeito e dos tipos dos sujeitos, etc. O capítulo que trata sobre isso é o capítulo 3. E o capítulo sobre a predicação verbal é o capítulo 2. Então você entende essa ordem, que é uma ordem distinta das ordens que você encontra nas gramáticas, né, que fala normalmente do sujeito e depois fala do predicado, dos tipos de predicado, dos tipos de complemento, que é a ordem que vamos seguir, né? Mas você vê que fala-se do predicado antes. A relação de predicação, ela é uma relação necessária para a identificação do sujeito. Então, por isso que o Henriquez, não de forma muito clara, coloca o capítulo sobre predicação antes do capítulo sobre que trata do sujeito. E logo nós vamos destacar mais um detalhe em relação ao porquê que esse capítulo tem que vir antes, né? Na verdade eu vou falar já, ele é um capítulo que começa com uma afirmação, né? Se você pega lá o capítulo, que é uma afirmação que diz o seguinte: não há oração sem verbo, né? Se estamos estudando a oração, então necessariamente precisamos do verbo. Então é como se dissesse que o verbo vem antes até mesmo do sujeito. É um pensamento interessante. E em segundo lugar, a gente pode depreender, lembrando daquela questão do eixo sintagmático, que a relação entre o sujeito e o verbo, nessa parte da oração, sujeito e verbo, ela é linear e ela é retroativa. Por quê? Porque você só pode identificar o sujeito na relação de concordância com o verbo. Ou seja, é uma relação que você depreenderia depois, a posteriori.
ou no mínimo concomitante. Muito embora, você veja que é um pensamento um pouco elaborado, uma vez que nós não estamos acostumados a pensar desse jeito, né? A primeira coisa que a gente faz é pensar na frase: João foi ao mercado. Quem é o sujeito? João. O que ele fez? Foi ao mercado. Né? Qual foi a ação dele? Ele foi. Foi fazer o quê? Foi ao mercado. Então você tem sujeito, verbo e complemento. É assim que nós aprendemos desde sempre. E aqui a gente está, por força dessas leituras, depreendendo que existe um termo essencial, né? Um termo essencial que é o verbo, e que existe uma relação essencial para se identificar o sujeito, que é a relação de concordância. O sujeito só pode ser depreendido na sua relação de concordância com o verbo. É com base nisso que a gente pode entender, inclusive, né, algumas afirmações, né, interessantes que a gente encontra em algumas gramáticas, né, que é, por exemplo, a gente pode entender o que diz, né, como é que o Evanildo Bechara define o sujeito. Por que ele define desse jeito? A gente pode entender, a partir desse pensamento, a gente pode entender. Ele define o sujeito deste modo. O Bechara ele vai dizer, está lá na página 427 da moderna gramática, da moderna gramática portuguesa do Evanildo Bechara. Ele diz o seguinte, vou ler para vocês. Chama-se sujeito a unidade ou sintagma nominal que estabelece uma relação predicativa com o verbo, ou melhor, desculpe. Chama-se sujeito a unidade ou segmento nominal que estabelece uma relação predicativa com o núcleo verbal para constituir uma oração. Veja que, nesse sentido, a definição do Bechara obedece esse critério da relação para a definição do sujeito, para a identificação do sujeito. É na relação predicativa com o núcleo verbal que constitui a oração que você depreende a unidade ou o grupo nominal que é o sujeito. Então a gente pode ler, né? O sujeito concorda com o verbo. E ele diz mais, vou ler. O sujeito é uma noção gramatical e não semântica, isto é, uma relação, uma referência à realidade designada. É isso que ele está falando. O sujeito é uma noção gramatical e não semântica. Isto é, vou reler, não é uma referência à realidade designada. E aí que a gente começa a entender algumas particularidades que, para quem tem a gramática do Bechara e não as outras, vai entender o que nós estamos dizendo, né? E a gente começa a analisar melhor essas gramáticas e pô-las em relação, por mais que elas tenham definições um pouco distintas uma da outra. Então, para entender isso, basta a gente pegar a estrutura que o Bechara vai dizer, que é uma estrutura sem sujeito explícito, né? Que muitos outros, inclusive o Henriquez, vai chamar que é o sujeito inexistente, é uma oração sem sujeito. O Bechara ele vai dizer que é uma oração sem sujeito explícito, tá? Que é chove, a oração chove.
E por que que ele vai chamar aí sem sujeito explícito? Justamente em relação a essas outras orações aqui, que o verbo é um verbo também de chove, mas que tem o sujeito explícito. Esse tipo de construção chove não admite o sujeito explícito. Observe que o verbo chove, ele está flexionado na terceira pessoa do singular. Lembrando lá, né? O verbo chover seria eu chovo, né? Não, porque não faz sentido, não teria essa frase. Ela não faria sentido a não ser numa fábula, uma história fantasiosa de uma nuvem, né? Que paira pelo céu, e é uma nuvem muito bonitinha, e que está em relação com outras nuvens, e de repente ela, por as outras nuvens não aceitarem ela, como se fosse uma história do patinho feio, da nuvenzinha feia, aí você poderia dizer, né? Aí você poderia colocar lá como discurso direto, eu chovo de tristeza. Daí faria sentido, mas se você desconsidera essa realidade inventada, a forma eu chovo faz sentido. Tu choves também não, teria só chove, a forma nessa forma, chove, né? Tá? Flexionado na terceira pessoa. Por isso que é chamado de verbo, inclusive, pessoal, se a gente for chamar nisso, que é o verbo flexionado na terceira pessoa. Esses verbos que são verbos indicativos de fenômenos meteorológicos, né? Então você pode notar que o verbo ele está flexionado na terceira pessoa do singular. Lembrando aí das formas verbais. E é essa forma verbal, terceira pessoa do singular, que diz qual é o sujeito gramatical. Ou melhor, a pessoa gramatical. A terceira pessoa do singular. Então, haveria, entre aspas, um sujeito implícito na desinência verbal, vamos dizer assim, que é o que nós encontramos em algumas línguas, inclusive românicas. O francês é uma língua românica e ele exige a realização ele exige, é uma língua que exige, inclusive a dificuldade de aprender francês é justamente da gente não poder dizer simplesmente pleut. Você tem que dizer il pleut, tá? Não é francês se você dizer simplesmente pleut, tá? Para dizer que chove, né? Então você tem aí um sujeito gramatical, né? Que não coincide com uma realidade designada. Então você vê que no chove você não tem nenhuma pessoa ou realidade ou ser na realidade que é designada, tá? Então, por isso que o Bechara vai tratar como o sujeito como uma noção gramatical. E ele também vai dizer que se trata de uma construção, esse tipo de construção, que é uma construção que ele não admite, no português, não admite o sujeito explícito, né? O sujeito gramatical, ou seja, a realização na fala, na linha da fala, do pronome pessoal, né? De terceira pessoa, nem de outro qualquer realização, a não ser nesses casos de fábula, como eu disse, da nuvenzinha feia, né? Então ele vai classificar o que todo mundo classifica, a maioria classifica como um sujeito inexistente, como um sujeito existente, né? Vamos dizer aí que é dado nessa forma impessoal, que são verbos que não admitem a realização
do sujeito explicitamente, vamos dizer assim. É por isso que o Bechara vai classificar desse jeito. É uma oração sem sujeito explícito, vai dizer o Bechara. E ele vai dizer que essa oração sem sujeito explícito, que é o que nas outras gramáticas vocês vão encontrar, que é o sujeito inexistente, ela é realizada de algumas formas. Pelo verbo impessoal, pelos verbos impessoais, que são os verbos que estão na terceira pessoa, né, do singular, e que são os verbos que dizem respeito a fenômenos meteorológicos. Né? Então, o verbo chover, o trovejar, o relampejar, o nevar, anoitecer, logo amanhecer e entardecer, fazer, no sentido de faz frio, faz calor, etc. O estar, no sentido de está frio, está calor. E tem os outros verbos, que é o verbo ser e haver, no sentido de existir, indicando tempo. Que tem um exemplo aqui, ó. O verbo, pegando aqui já a nossa classificação, tá? Indo para esse que é o verbo não explícito ou inexistente. Então, você tem aqui os verbos impessoais, chove, troveja, o verbo haver, que é há bons livros, né? O Bechara dá mais alguns exemplos, como eram há 20 há bons livros. O verbo há 100 anos nasceu meu avô. Enfim, o verbo haver, o ser e o verbo ser, no sentido de existir e de indicar tempo. Muito embora você tenha aí que o verbo ser, ele pode ter uma exceção à regra nos casos é 1 hora, são 2 horas, eram 20 pessoas no máximo. Né? O verbo passar mais o predicado, ou a preposição de, indicando tempo. Então, por exemplo, já passou 2 horas. Né? Já passava de 2 horas. Né? Já passava de 2 horas, para dar um exemplo para vocês, daqui que vocês vão encontrar. Tá? E o verbo tratar-se mais a preposição de. Trata-se de assuntos sérios. Né? Então, nós temos aí o exemplo. Né? Do verbo fazer e do verbo passar e o verbo tratar. Lembrando que o verbo ser, ele é uma exceção à regra do impessoal, se e somente se ele estiver flexionado na terceira pessoa do singular. Além dessas orações mais frequentes do português, que são as do sujeito além das orações mais frequentes no português, que são as orações com o sujeito simples, né? O simples ou composto, ou seja, com o sujeito realizado, como nas frases eu estudo português às segundas-feiras no horário da manhã, ou o português e o espanhol derivam do latim,
que é um sujeito composto, porque tem dois núcleos, né? Além dessas orações em que o sujeito ele está realizado, né? E dessas orações ditas de sujeito inexistente, ou, segundo a nomenclatura do Bechara, que não existe o sujeito, existe as orações com sujeito indeterminado. Elas são construídas com os pronomes indefinidos: alguém, ninguém, todo, cada, agente, entre outros pronomes ou expressões indefinidas. Tá? Eu só gostaria também de chamar uma atenção aqui. Quando você tem uma construção falando do sujeito inexistente, né? Trata-se de assuntos sérios. Quando você tem o trata-se mais o se mais o de, esse se é chamado em algumas gramáticas, chamadas de partícula de indeterminação do sujeito. É até interessante a gente interessante observar que o próprio Bechara ele vai chamar atenção para uma nota, para uma observação de que há divergência, né, em relação aos autores, que alguns vão chamar que esse se é uma partícula de indeterminação do sujeito, né, e outros vão dizer que essa é uma oração com oração sem sujeito. Tá? Ele vai defender que se trata de uma oração de indeterminação. Por quê? Eles dizem que a indeterminação do sujeito nem sempre significa o seu desconhecimento. Então, veja que aqui você tem um sujeito que é chamado de inexistente, mas também tratado como sujeito indeterminado, que seria a construção do verbo, mais a partícula de indeterminação do sujeito e mais a preposição de. No caso, trata-se do verbo tratar-se mais a preposição de, o verbo na terceira pessoa, mais a preposição de, seria para fazer uma construção com sujeito não existente, não expresso. Voltando aqui então, você teria o último tipo que nós estamos traçando, que é o sujeito indeterminado. Que diferentemente que ele é construído com os pronomes indefinidos e que, diferentemente da estrutura sem sujeito explícito, há uma referência explícita ao sujeito no conteúdo predicativo, né? Mas que ela é imprecisa, né? Então você pode ter como exemplo que está aqui: estão batendo a porta, em que você tem que, muitas vezes é uma pessoa ou mais de uma pessoa, você sabe que tem alguém que está batendo a porta, mas você não diz quem é que está batendo a porta. Nunca me disseram isso, ou seja, uma forma seria colocar o verbo na terceira pessoa do plural, para você fazer uma indeterminação do sujeito. Existem também alguns outros exemplos, como nunca me disseram isso, que está aqui. É bom resolver o problema, ou seja, você colocar o verbo no infinitivo. E precisa-se de empregados
que é esse tipo de construção. Então você coloca o verbo na terceira pessoa do singular, mais o pronome se, que vai ser chamado de pronome determinador ou partícula de determinação do sujeito, e mais a preposição de e o predicado. Tá? Para quem tem a gramática Bauer, ela até vai chamar a atenção lá na página 1069, ela vai chamar a atenção para essa preposição aí. Ela vai dizer assim, que com verbos transitivos diretos, ou seja, que não exigem preposição, só ocorre indeterminação do sujeito com o pronome se o objeto direto estiver preposicionado. Preposicionando-se o objeto direto com verbos transitivos direto, evita-se a ambiguidade de vozes. Então ele vai dar assim, como exemplo, estima-se o artista, que é uma frase que ela vai dizer que está na voz passiva. Por quê? Porque a frase em ordem direta seria o artista é estimado. Então, quando você... essa seria a significação dessa oração. Então, estima-se o artista, ela é que você teria como sujeito o artista, que é o objeto dessa estima, só que a voz é uma voz passiva, que depois nós vamos estudar isso com mais detalhe. Tem ou estima-se o artista, seria que o artista seria na voz reflexiva, que o artista se estima a si mesmo, vamos dizer assim. Tá? Então, veja que tem uma ambiguidade aí. Né? Ou o artista é estimado, ou com esse tipo de construção, estima-se o artista, né? Ou o artista é estimado, ou o artista se estima. Seria uma ou outra essa construção. É uma construção, portanto, ambígua. E ela coloca estima-se ao artista. Então, o verbo estimar é um verbo transitivo direto, que não pede preposição, mas você coloca a preposição para você dizer que o artista ele tem estima, ele é objeto de estima. É um exemplo que algumas pessoas que têm essa gramática pode se deparar, né? Mas que, por isso que eu estou comentando, mas que ele também não parece retirar a ambiguidade. Tá? Para a construção, importante é para a gente entender que para a construção dessas, vocês que vão, sobretudo para quem escreve, vai escrever bastante textos em gênero acadêmico, em que pede-se esse tipo de construção, né, de determinação do sujeito, né, é bastante interessante saber dessa regrinha aqui, para indeterminação do sujeito, você usa o verbo na terceira do singular, mais o pronome se, que vai ser entendido como partícula de determinação do sujeito, mais a preposição de. Lembrando que o Bechara ele vai dizer que não devemos falar em oração sem sujeito, pois a sua indeterminação nem sempre significa nosso desconhecimento desse sujeito. Tá? Como, por exemplo, na frase estão batendo a porta. Tá? Ou a frase precisa-se de empregados. Ok? Por último, podemos observar que o sujeito ele está expresso, ele é expresso por um nome, né? Substantivo, sobretudo,
pode ser também um pronome, um numeral, né? E para nos restringirmos a essa classe de palavra. E que o núcleo quase sempre vai ser um substantivo. Tá? Então, por isso que o português, veja que a marca do substantivo aqui é o artigo o português e o espanhol derivam do latim. O português, o francês e o espanhol derivam do latim. Então, você tem um, outro e outro. Né? Muito importante lembrar que entre sujeito, verbo e o seu complemento não se coloca vírgula. Esse é um erro que muita gente comete. Né? Colocar a vírgula após entre o sujeito e o seu predicado. Não se coloca vírgula entre sujeito e predicado. Ou seja, entre sujeito e verbo, nem o verbo e o seu complemento. Por isso que naquele capítulo que é a adequação sintática e a adequação semântica, como que nós detectamos aqui qual que é o sujeito, o verbo e o seu complemento? Né? Justamente por essa relação de predicação. Você tem lá, se você voltar na página 17, José da Penha dos Santos, depois disso, daquilo outro, dará autógrafos. Do quê? Da quarta edição do conhecimento. Né? Então, por isso que, veja que a relação de predicação ela está intacta, mas ela está lotada de outros elementos entre o sujeito e o predicado. Não é recomendável fazer isso no seu texto. Faça sujeito, verbo e predicado, ou sujeito, verbo e seus sujeito, verbo, predicado não, sujeito, verbo e o seu complemento ou outros complementos ou outras orações após o que você está dizendo. Então, em vez de colocar José da Penha dos Santos, depois de ter ultrapassado o pórtico dos anos, dos séculos, etc. e tal, dará autógrafos? Não. José da Penha Santos dará autógrafo da quarta edição de seu livro Conhecimento e Voltura. Esses autógrafos acontecerão na data X, etc, etc. Ou seja, procure sempre colocar na ordem direta as suas orações, sujeito, verbo e predicado. Lembrando também que esse conceito, vocês lá no capítulo 3 do Henriquez, vocês vão ver vários exemplos. Então, lá na página 27, estou lá, né? Tipos de sujeito. Um Henriquez vai colocar, dentre os tipos de sujeito, o sujeito simples, e ele vai dizer que é claro ou oculto, né? Eu diria expresso ou oculto, e é também chamado de sujeito oculto na desinência verbal, ou expresso na desinência verbal. Oculto no sentido de que, veja que é uma definição inclusive estranha se a gente pega o Bechara, mas é no sentido de que não tem um pronome ou substantivo ali realizado na oração, né? Então, em vez de nós estudamos, né? Então, podemos pegar essa frase aqui. Eu estudo português às segundas-feiras. Eu posso dizer apenas estudo português às segundas-feiras, porque a norma culta, inclusive, ela pede que nós economizemos palavras. Então, já que o sujeito está expresso, o sujeito é uma noção gramatical
e que ela tem uma relação de dependência, ele é identificado nessa relação de dependência em relação ao verbo e à predicação, o estudo está na primeira pessoa do singular, né? Essa é uma desinência da primeira pessoa do singular do tempo e do modo do presente indicativo. Então você não precisa dizer o eu. Seria uma redundância, vamos dizer assim, né? Na nossa língua falada nós fazemos isso, mas na escrita nós podemos simplesmente deixar o sujeito expresso na desinência verbal. A frase ela existe, o sujeito está ali. Né? Nós sabemos perfeitamente, o sujeito tem, todos nós temos, o falante tem capacidade de saber que de que estudo português, só pode ser eu estudo. Né? Tá? Mas as gramáticas trazem, inclusive o Henriquez traz isso, essa diferença entre sujeito claro ou oculto. Para mim, também está muito claro que se trata aqui. Por mais que não tenhamos ele realizado, o seu núcleo, vamos dizer assim, não está realizado expressamente. Ele está implícito na desinência verbal, digamos assim. Tá? Mas vocês podem ver, por exemplo, que o verbo ele tem um poder de atração grande em relação à forma. Ele tem uma relação, uma atração grande em relação a a forma do sujeito do termo que está mais próximo dele. Ele vai puxar a concordância. Então você tem lá vários exemplos, estudem esses exemplos, em que o verbo ele pode assumir, né, por exemplo, em orações como a maioria dos apostadores ganha prêmios pequenos, ou a maioria dos apostadores ganham prêmios pequenos, né? Então, se você pega que o verbo concorda com a maioria, vai ser ganha no singular. Se for com apostadores, ganham no plural. Então, tem uma força de atração, né, em relação a esses números expressos. São os apostadores, na sua maioria, que ganham os prêmios. Vejam que ele vai dando vários exemplos em que a desinência verbal, muitas vezes, que vai determinar qual é o sujeito. Tá? Então, resumindo, nós temos que, primeiro, que o sujeito ele é uma noção gramatical expressa por um termo que concorda com o verbo. E ele é identificado nessa relação de concordância. Segundo, ele é simples, se comporta apenas um termo. Terceiro, ele é composto se tem mais de um núcleo. Ele é simples se tem um núcleo, um substantivo, um núcleo nominal, ou se ele tem mais de um núcleo, ele é composto. Ele pode ser inexistente ou sem sujeito explícito, se ele é um verbo impessoal ou um verbo meteorológico, indicando fenômenos meteorológicos ou de tempo, conjugado sempre na terceira pessoa do singular, ou um verbo conjugado na terceira pessoa do singular, seguido da partícula se e seguido da preposição de. E ele pode ser um sujeito indeterminado, né? que se respeitaria essa terceira opção do Bechara, do verbo na terceira pessoa, mais a partícula se, mais o de, e os pronomes indefinidos, usados com os pronomes indefinidos
ou se o verbo estiver na terceira pessoa do plural. E por último, é importante não deixar de esquecer que não há oração sem verbo. Na próxima parte da aula, trataremos então especificamente do verbo, ou seja, do tipo de predicado, melhor dizendo, né? Do verbo aí como núcleo da oração e determinante da relação de predicação. Então vamos tratar dos tipos de predicado, e a partir disso desdobrar para os tipos de complementos e, lógico, depois para os objetos e demais tipos de oração.